se tá conseguindo me ouvir aí. Será que dessa vez essa live vai dar certo? Hoje nós vamos falar de diabetes e resistência à insulina. Estão conseguindo me ouvir? Deixa eu ver aqui. Me dá um feedback aí se estão conseguindo me ouvir. Me dá um oi, boa noite. Agora tá me ouvindo? Ai, que ótimo! Tá mudo ainda, Flávia? Meu Deus! Tá conseguindo me ouvir? Agora foi? Eu falei igual o pobre na chuva, no mudo. A Carol está ouvindo. E a Tayane disse que tá mudo. Agora deu. Agora vai dar. Tá conseguindo ouvir? Vamos ver aqui, ó. Eu vou colocar no meu máximo aqui, vou chegar bem perto aqui. Sim, agora deu certo. Entrei aqui e até assustei. A Tamiz me ligou e falou assim, o que é isso? Tá no mudo aqui? Eu tô assim, gente, o que tá acontecendo? Eu desativei os comentários e pra poder passar a aula e não tava vindo, também tava mudo. Meu Deus! Obrigada, Tamires. Obrigada, Tami, por você ter me avisado. Me ligou aqui. Elisângela, tá tudo mudo. Agora, então, posso começar a aula. A Nena disse que tá escutando, todo mundo escutando. Agora vai, gente. Vamos torcer pra dar certo. Vamos falar de resistência à insulina e diabetes. Obrigada, Tami. Deu maior força. Foi minha assistente hoje. Obrigada. Então, eu vou colocar os slides de novo, vocês vão me dando feedback. Não vou pausar os comentários, que eu quero ouvir de vocês aí se tá tudo ok. Vamos falar de resistência à insulina e diabetes. Como que acontece a resistência à insulina e o diabetes no nosso corpo, tá? Você vai entender agora como que isso vai ocorrer aí em você. E tomara que você não tenha, e se você não tem, a gente vai cuidar para não ter. E se você tem, a gente vai tratar, tá bom? Vamos começar então, ó. Quem que vem primeiro, a resistência à insulina ou diabetes? Na maioria das vezes, o correto é acontecer primeiro a resistência à insulina. Ela vem antes do diabetes. Por quê? A sua glicemia vai ficar alterada só depois de algum tempo. No início, a sua glicemia vai continuar ok. Mas o que vai ocorrer é que a sua insulina vai ficar alta. É isso que é a resistência à insulina. Então, vamos entender melhor. Antes da sua glicemia alterar, vai haver alteração de insulina. Então, vamos ver no próximo slide o que é isso. Como que acontece esse BO. A resistência à insulina é isso aqui, gente. As suas células estão de saco cheio da insulina. Não recebem a insulina mais. E a insulina é a chave que abre a sua célula para colocar a glicose para dentro. E por que a glicose precisa entrar na célula? Porque é a glicose que vai fazer energia dentro da célula. Suas células, todas as células do seu corpo precisam de energia para funcionar. É o combustível, é a gasolina da sua célula, é a glicose. Só que essa gasolina não entra sozinha na célula. Ela precisa da insulina. A insulina é uma chavinha. Tá vendo aqui embaixo no desenho? A glicose é esse negocinho azul que tá na corrente sanguínea. A sua célula tá aí, ó, com a boquinha aberta, com fome, precisando de energia. A insulina vem como essa chavinha e encaixa na célula, lá na fechadura, e abre a sua célula para entrar a glicose. Porque a glicose não pode ficar no sangue, tá? Ela é altamente reativa e causa inúmeros problemas se tiver em excesso no seu sangue. Então, isso não pode ocorrer. Então, você se alimenta, coloca a glicose na corrente sanguínea, ela já tem que ser imediatamente enviada para as células, tá? O ambiente dela não é a corrente sanguínea. A corrente sanguínea tem que ficar ali no máximo 98, 99, ali o nível de glicemia lá. Você vai fazer o seu exame. Mas antes disso, vai dar tudo certo lá nos seus exames. Você não vai ter glicemia alterada. Vamos ver o que vai ocorrer. Que o pré-diabetes é a resistência à insulina. Então, antes de você ter diabetes, você tem a resistência à insulina, que é mais conhecida como pré-diabetes. Vamos ver aqui, ó.
Já que suas células estão enjoadas, elas não querem receber mais a insulina, fica muita glicose na corrente sanguínea. E aí, isso ativa seu pâncreas para produzir mais insulina. O que seu corpo pensa? Gente, tá lotado de glicemia aqui, ó, tem muita glicose nesse sangue. Vão pedir esse pâncreas para fazer mais chave para abrir essas células. E a chave é a insulina. Aí seu pâncreas fica louco produzindo chave para abrir essas células para entrar a glicose para dentro. Aí o que acontece na resistência à insulina? É a fase 1 aqui, ó. A sua célula tá lá com o receptorzinho lá com a fechadura. E aí tem sangue, tem na corrente sanguínea a glicose. Aí, repara aqui nesse desenho que tá escrito assim: a insulina aumenta e ainda consegue normalizar a glicose no sangue. Então, existe ali, ó, uma glicose ainda normal no sangue. Mas olha a carinha do pâncreas, como é que tá? Ah, a Tayane mandou pra todo mundo vir assistir a live. Vem assistir essa live, gente. A Tayane tá convidando vocês. Então, olha só, a cara do pâncreas, como que ele tá? O pâncreas está trabalhando no máximo, ele está desembestado lá, produzindo chave para abrir essas benditas dessas células, que elas não tá funcionando. A chave que ele manda para lá, entra lá e não consegue abrir as células. E a corrente sanguínea não pode ficar cheia de glicose. E aí seu pâncreas vai fazer tanto isso que vai ocorrer a fase 2, que está do lado de cá. Olha o que começa a acontecer. O pâncreas produz muita quantidade de insulina, e só que ele chega no momento que ele tá exaurido. Olha lá, o pâncreas tá até verde, coitado. Tá produzindo tanta insulina que ele não consegue mais produzir insulina. E aí que a sua glicemia começa a alterar. É aí que aparece o diabetes tipo 2. Porque o seu pâncreas já não dá conta mais de produzir tanta insulina para dar conta de botar essas glicose tudo para dentro da célula. Por quê? O problema tá lá no receptor, ele não recebe mais. Então o receptor, o GLUT, ele que é o receptor lá, a chavinha, né, o tamborzinho da chave, a fechadura, ele já não recebe mais. Então ele fica fechado, e mesmo o pâncreas produzindo muito insulina, não consegue abrir, porque o pâncreas perde a capacidade de fazer muita insulina. Aí desencadeia o diabetes tipo 2. E aí, gente, o diabetes tipo 2, ele é muito complicado, porque ele gera outras doenças. Por isso que as pessoas têm medo de ficarem diabéticas. Então, aqui, ó, vamos ver a outra parte. Como que acontece? Lembra lá do GLUT4? O GLUT é o receptor, é a fechadura. O seu receptor tá gasto. Pensa naquela chave daquela porta sua, que você roda ela lá e ela não abre a porta. Alguém já teve essa experiência? É um saco. Às vezes você chega em casa de madrugada, bota a chave lá, roda e não abre a porta. Porque o tamborzinho ali, a fechadura, tá gasto. Ele não consegue abrir. Aí, o que o pâncreas faz? Vai produzindo mais chave. Vamos ver se essa dá certo. Vamos ver se essa tá certo. Porque você tem que entrar para dentro. Então, o seu pâncreas vai ficar muito sobrecarregado e você vai pifar o seu pâncreas. Por isso que quando a pessoa está com diabetes muito descompensado, ela precisa tomar insulina. Não é assim? Começa a aplicar insulina, fazer aquela injeçãozinha de insulina todo dia, de manhã e de noite, ou a cada refeição. É por isso, porque o pâncreas da pessoa já não produz mais insulina para ela conseguir comer e ele funcionar normal. Então, ele tá falido. Tá? Aí é isso ali, ó. Coloquei que depois de um tempo o chaveiro fica cansado, que é isso, o seu pâncreas parar de funcionar mesmo e não consegue pôr glicose para dentro. Gente, a glicemia alterada, ela só aparece depois que ela já fez um estrago enorme no pâncreas. Então, muitas vezes os médicos pedem só glicemia de jejum e hemoglobina glicada.
Só isso aí é muito raso. A gente precisa saber quanto que tá a insulina, porque às vezes a sua glicemia tá normal. A maioria das vezes acontece isso, principalmente nas mulheres que têm a síndrome dos ovários policísticos. Porque a SOP, a base dela é a resistência à insulina. A mulher que tem a síndrome dos ovários policísticos, ela já tem a resistência à insulina. A gente tem que cuidar para ela não desenvolver um diabetes tipo 2. Então, a maioria das mulheres que tem a SOP já tem a resistência à insulina. Se ela se expor muito ao carboidrato e não fazer um controle alimentar, ela vai desenvolver diabetes tipo 2. Que aí é a ponta do iceberg, né? Que depois do diabetes vem outras doenças piores ainda que vão aparecendo, porque o diabetes é a glicemia alterada demais, muito açúcar no sangue. A pessoa começa a ter perda de acuidade visual, começa a estragar as vistas, o próprio rim da pessoa começa a entrar em falência, ela tem aquela situação do pé diabético, porque a circulação começa a ficar muito ruim, varizes e problemas de coração e vai desencadeando um monte de outros problemas por conta do diabetes, tá? Dessa descontrole aí. E aí a mulher que tem a síndrome dos ovários policísticos normalmente já tem a resistência à insulina. Se ela não trata, o próximo passo aí é o diabetes tipo 2, tá? E aí, gente, eu vou entrar aqui com vocês na parte de como tratar a resistência à insulina e o diabetes. Esses slides, gente, vocês vão conseguir ver melhor lá no YouTube e eu vou deixar também no feed, eu vou postar eles como conteúdo aí para vocês, tá? Então não basta você tomar hipoglicemiante para melhorar a resistência à insulina e nem o diabetes. Por quê? Porque o hipoglicemiante, ele é um medicamento que vai baixar a glicemia, vai diminuir a quantidade de exposição da glicose ali. Só que ele não vai fazer com que o pâncreas volte a trabalhar normal. O pâncreas ainda vai continuar trabalhando muito. E aí a resistência à insulina vai só aumentando. A gente precisa fazer um controle da quantidade de carboidratos que a gente se expõe. Então é muito melhor você fazer um controle da ingestão de carboidratos do que escorar no medicamento que é só hipoglicemiante. Muito diabético, muitas pessoas que têm resistência à insulina acham assim, meu médico me passou glifage e metformina e só se eu tomar isso aqui eu vou ficar ok. Não. Glifage e metformina são um pedacinho do tratamento. É para ajudar, mas o tratamento é aqui embaixo, ó. Tem o tratamento, não é só o medicamento. Você tem que fazer o tratamento aqui, ó, com a alimentação adequada, baixo em carboidratos. Porque se você sabe que seu corpo tem essa dificuldade em metabolizar o carboidrato, usar a glicose ali como fonte de energia para suas células, você precisa reduzir o consumo do carboidrato e começar a investir mais nos outros macronutrientes, que são as proteínas e as gorduras. Então, esse que é o tratamento para quem tem diabetes tipo 2 e resistência à insulina. E por consequência, essa também é a base do tratamento para a mulher que tem a síndrome dos ovários policísticos. Porque se você não consegue fazer esse ajuste alimentar para você ter uma exposição menor aos carboidratos, você não vai eliminar essa sobrecarga que você faz no pâncreas. E o pâncreas vai ficando cada vez mais incapacitado para fazer a função dele, que é produzir a chavinha, que é a insulina, para abrir sua célula para pôr a glicose para dentro. E aí, por que você tem esses sintomas de resistência à insulina? Indisposição, cansaço ao longo do dia, sonolência, principalmente no período da tarde, dificuldade de foco e concentração, muita vontade de comer doce e muito carboidrato. Porque, se você for pensar, isso é a consequência da resistência à insulina. Sua célula está morta de fome, o seu corpo não consegue usar a comida que está lá no sangue, que é a glicose, para pôr para dentro da célula. Então, quando você almoça um pratão de macarrão, em vez de você ficar abastecida e energizada, você vai ter um efeito colateral, porque vai ter muita glicemia,
a glicose do seu sangue vai ficar super alta, o seu pâncreas vai ter que ficar assim, louco para produzir a insulina cada vez em maior quantidade. E você com o seu sangue cheio de insulina e glicose, isso é a célula com fome. Olha que loucura. A Flávia tá falando, como a pessoa sabe que está com resistência à insulina? Somente com exame de sangue? Pescoço escurecido? Sim. Então, Flávia, a melhor forma da gente descobrir se está com resistência à insulina é fazer o exame da insulina em jejum. E a insulina em jejum tem que dar no máximo 7. No máximo 7. Passou 8, 9, 10, já tá ruim, tem que melhorar, tem que baixar essa insulina, tá? E aí, esse pescoço escurecido é um sintoma aí, sim, é um sinal e um sintoma da resistência à insulina. Por quê? As extremidades, assim, essas dobrinhas da pessoa costumam ficar escuras. E isso é a resistência à insulina. Costuma dar na bochecha, aqui na parte de trás do pescoço, nas axilas, tá? Nessas dobrinhas do braço, a pessoa fica com aquela mancha escura que chama acantose nigricans. Essa é uma um dos principais sintomas clínicos que a gente observa numa pessoa que está com resistência à insulina. Então as células já estão ali, aquilo ali é uma oxidação, porque a glicose fora das células, ela é altamente reativa, é ela que causa os problemas nos vasos sanguíneos dos olhos, que os diabéticos têm muito problema de vista, às vezes perdem a visão. Tem o pé diabético, porque compromete a circulação dos membros inferiores, onde você precisa de mais vasos sanguíneos ali, com mais nutriente, e você tem uma pior circulação, não chega nutriente ali necessário para aquelas células, elas vão morrendo. O rim também da pessoa diabética começa também a sofrer com essa reatividade dessa glicose aí, ó, no seu sangue rodando. E aí também a pele começa a ficar escurecida. Tem muita gente que acha que é sol. Muita gente confunde com sol. Gente, a mancha escura do sol, ela é o melasma. Só que o melasma, ele dá em algumas partes e aí não é totalmente diferente da acantose nigricans. Quando você faz uma exposição ao sol, você normalmente fica mais moreno e com essa região aqui vermelha, tá? Mas você não fica com essa dobrinha do pescoço, da axila preta não, escura não. Então você precisa se atentar para isso. Toda vez que você vê que a pessoa tá com escurecimento assim, ó, não é sujeira, tá? E às vezes dá no pé do ouvido, até na região da bochecha, na região da testa, assim, ó, costuma dar nesse fundinho assim, da têmpora, assim, costuma dar também esse escurecimento. Isso que a Flávia falou é justo mesmo. Acontece primeiro e aí as pessoas começam, na verdade os profissionais que entendem, começam a suspeitar de resistência à insulina, tá? Até mesmo o melasma, gente, ele piora com a resistência à insulina. Quem tem melasma e tá comendo muito carboidrato tem mais resistência à insulina. E aí, Elisângela, e se eu não tratar? Se eu falar, beleza, eu tô com resistência à insulina, vou largar pra lá. O que vai acontecer? O próximo passo é o diabetes tipo 2. Se você não trata a resistência à insulina, você tá assim, ó, tá só esperando o diagnóstico mesmo de um diabetes tipo 2, porque a evolução da resistência à insulina é o diabetes tipo 2. Então, se você não conter essa resistência à insulina, você provavelmente é um candidato a se tornar um diabético. E aí você não... Ó, gente, a resistência à insulina é reversível. Escuta isso aqui. Resistência à insulina é reversível. Diabetes é irreversível, tá? Não tem cura. Diabético não tem cura, tá? O diabético tipo 2, ele não tem cura, ele tem remissão. E aí, qual que é a ligação disso com a SOP? A mulher que tem a SOP, a síndrome dos ovários policísticos, ela já tem uma resistência à insulina. Porque a própria SOP, a base dela é a resistência à insulina. Por isso que o tratamento da SOP inclui a alimentação baixa em carboidrato.
Então, se você não faz esse ajuste dos carboidratos, dos macronutrientes, você vai ter o próximo passo aí terrível de se tornar uma pessoa diabética, tá? Deixa eu colocar o outro slide aqui para poder explicar. Eu não lembro se eu falei na outra live ou se eu falei agora. Mas como que a gente trata, né, a síndrome dos ovários policísticos, a resistência à insulina? Se você tomar só o hipoglicemiante, que é o metformina e o glifage, não vai ser suficiente, porque eles só diminuem a glicose, ele só baixa a glicose ali pós-prandial, a glicemia sua vai ficar mais baixa. Mas seu pâncreas vai continuar produzindo insulina adoidado e você continua sobrecarregando seu pâncreas até chegar o momento dele não conseguir produzir insulina suficiente. Você vai ter que tomar insulina injetada, que é uma injeçãozinha que a gente morre de medo, porque aquilo ali já é a fase mais avançada da doença, tá? Então, gente, temos duas coisas aqui. O tratamento com hipoglicemiante, que é metformina e glifage, é importante, mas é só para fazer a hipoglicemia. Aí você precisa da maior parte do tratamento, que é isso aqui, ó, é controle dos carboidratos na alimentação. Tratamento para diabético e pessoa com resistência à insulina é dieta baixa em carboidratos, low carb. E aí não é zero carboidratos, gente. Antigamente eu lembro que quando eu me formei, a dieta para diabético era assim: 3 creme crack com café com adoçante. Tipo, não tinha proteína nenhuma no café da manhã. Pedia para a pessoa comer queijo branco, que tem muito mais carboidrato. Hoje a gente sabe que o tratamento diabético não pode ser a base de carboidratos, porque se você tem dificuldade de metabolizar o carboidrato, pra que você vai entupir o seu paciente, né? Você vai se entupir de carboidrato, sendo que você sabe que você não utiliza aquilo muito bem. Você continua fazendo o seu pâncreas sofrer, tá? Então, o ideal é você reduzir mesmo a quantidade de carboidratos. E não é zerar também, não. Porque muita gente pensa assim: ah, meu Deus, eu vou ter que reduzir o carboidrato, vou cortar o carboidrato. Não. A base de uma dieta hoje, a americana, é 60% de carboidratos, que eles acham que é equilíbrio. Mas é muito carboidrato para quem tem a base da resistência à insulina. Isso é muito. Então, o máximo que você pode ir numa dieta para fazer o controle do diabetes, resistência à insulina e síndrome do ovário policístico é no máximo 40% das calorias do seu dia ser baseado em carboidrato, só, no máximo. Dá para entrar um pão integral, dá para entrar uma batata, um arroz, mas não em todas as refeições. Então, você tem que fazer esse ajuste com o nutricionista para dar no máximo 40%. E se você tiver muito descontrolado, no máximo 20, 25% ali até controlar os níveis, entendeu? Então, tira esse mito da sua cabeça que diabético tem que comer creme crack, biscoito água e sal, queijo branco, não tem nada disso. Diabético tem que consumir mais proteína e gordura e menos carboidrato. Essa é a base do tratamento, tá? E aí, gente, se não tratar, a pior coisa que pode acontecer é essa aí, ó, a consequência do diabetes tipo 2. Porque a resistência à insulina é a fase, né? Essa fase aqui, ó. Se você não trata a resistência à insulina, que é reversível, tem cura, você vai desenvolver o diabetes tipo 2. Não tem cura, tem remissão. Então, você vai ser uma pessoa diabética, tá? Porque você desencadeou isso no seu pâncreas. Seu pâncreas já não funciona mais como deveria, tá bom? Então, qual que é o nosso maior problema hoje das mulheres que têm síndrome do ovário policístico? Porque elas acreditam que tem que fazer o tratamento para SOP só para engravidar. Só quando vai parar o anticoncepcional porque quer ter filho. E às vezes a mulher nem quer ter filho, aí fica protelando, fala: ah, não, eu tomo anticoncepcional só e ok. E aí não cuida. E aí quando ela para de tomar anticoncepcional e entra na menopausa, a primeira coisa que ela vai ficar sabendo é que ela é diabética. Olha que tristeza.
Eu tenho atendido várias mulheres nessa fase do climatério que tiveram SOP na idade fértil, né, reprodutiva, nunca trataram, não quiseram ser mãe e por isso nunca tiveram a necessidade de parar anticoncepcional, entra no climatério e tem muito problema, porque já entra no climatério diabética. Então, ela, né, na fase do climatério, é a fase que a mulher está entrando na menopausa, normalmente ela já está, né, com a vida estruturada, querendo viajar, curtir, e ela está doente, né? Então, é uma frustração imensa a mulher que tem síndrome dos ovários policísticos não tratar. E então, o tratamento para SOP, ele não é só para mulher que quer engravidar, ele é para mulher que quer viver muito e viver bem, que não quer entrar na menopausa com o diagnóstico de diabética, tá? É esse que é o tratamento para SOP. Então não fica se enganando pensando, eu nem quero ser mãe, não vou mexer com esse negócio de tratar a SOP, não. Isso é um engano, porque quando você entrar na menopausa, você vai ter uma caixinha de surpresa lá te esperando. Diabetes, hipotireoidismo, um monte de doença que você não tinha nem noção. Então, por isso que eu falo muito aqui que a gente precisa tratar a síndrome dos ovários policísticos, que é uma condição importante, que você não pode deixar a desejar, que você precisa mesmo cuidar disso. Oi, Scarlett, tudo bem? Oi, gente, que gracinha, você que é muito inteligente, lindona. Então, a mulher não pode deixar isso para depois se ela não quer ser mãe. Porque é uma opção hoje em dia, né? Nós temos essa liberdade, graças a Deus, né? De falar, não quero ser mãe. Hoje a gente tem essa possibilidade de olhar e falar, não, eu quero seguir sem filhos, né? Eu vou cuidar dos meus sobrinhos ou vou adotar, não quero ter os meus próprios filhos. Então, é um recurso você tomar anticoncepcional o resto da vida, até entrar no climatério. Só que se você tem a SOP, essa pode não ser uma opção interessante. Porque você vai chegar lá na sua idade do climatério, menopausa, cheia de doença. E aí, às vezes você é aquela mulher que pensou a vida inteira assim, eu não vou ter filho, porque quando eu chegar na menopausa eu quero estar livre, leve e solta. Vou viajar o mundo inteiro, vou fazer um monte de coisa, vou juntar dinheiro, vou ser a tia rica da família e tal. E aí você toma um susto lá com seus 48, 50, 54 anos, que você descobre que você é diabética, que você tá hipertensa, que você tá com a gordura do fígado alta e que você é diabética e tá com hipotireoidismo. Imagina, em vez de você viajar o mundo com o dinheiro que você juntou, porque você falou, não vou mexer com filho não, vou estruturar minha vida para eu ter uma vida tranquila e isso não ser um problema para mim. Você vai arrumar outro problema. Já pensou sobre isso? Eu tô te falando aqui, não é uma coisa que eu saio da minha cabeça, é o que eu já vi em consultório acontecer. E aí é um momento que a gente tem que cuidar dessa mulher, que às vezes é uma frustração imensa. A mulher não sabia, né? Na verdade, o tratamento para SOP, ele tem a gente tem um conhecimento maior de 3 anos para cá, né? Que as coisas ficaram mais fáceis e mais claras. Depois do critério de Roterdã, que a gente entende melhor como é que funciona essa síndrome. Então é muito comum que as mulheres que tiveram SOP na adolescência, na idade reprodutiva, não sabiam, não tinha tratamento. E chega nessa idade, né, de climatério, menopausa, cheia de doenças. E aí até uma crença limitante que a gente ouve muito hoje no dia a dia é que a mulher que entra no climatério, ela fica cheia de doenças, mas não é isso. Às vezes a doença já estava ali, dando sinais para ela desde os 20 anos, só que quando a gente é jovem, a gente não pensa nada, né, pra frente, a gente pensa só no agora, a gente não se atenta pra nossa saúde. E aí quando chega o climatério é que você toma um susto, porque o seu organismo tá todo descontrolado, tudo descompensado. Então não é interessante você deixar pra depois o tratamento da SOP, mesmo que você não queira engravidar. É interessante você até observar assim, olha, eu não quero ser mãe, eu quero fazer um método contraceptivo aí, mas se você tem a SOP, você tem que tomar cuidado até com qual método você vai fazer. Você pode colocar um DIU de cobre que não tem interferência hormonal e você consegue monitorar se você está com a SOP controlada ou não. Então, isso te garante que você também não vai ter filhos e que você vai usar um método contraceptivo bem seguro, que não vai impactar na sua saúde hormonal, tá bom?
Então era essa a aula que eu queria entregar para vocês. Já tô até rouca já, que eu falei uns 20 minutos e tava mudo, gente, que coisa. Graças a Deus que vocês me enviaram. Deixa eu até falar o nome aqui para agradecer de novo. A Flávia Barquete, que também é minha paciente, que me avisou que tava mudo, e depois a Tami, que veio e me avisou, até me ligou aqui. Eu falei, gente, a Tami tá me ligando, tá a Miss Cardoso ligando. Era isso, a minha live estava muda e eu não sabia. E eu desativei os comentários para dar aula e fiquei aqui toda a vida falando sozinha, só eu e o celular aqui. Oh, meu Deus, e todo mundo olhando e falando, gente, o que essa mulher tá fazendo? Mas no fim deu tudo certo. Muito obrigada quem ficou aí até o final. Essa live não vai ficar salva no Instagram. Se você pegou aqui esse finalzinho, quer saber um pouco mais sobre a resistência à insulina, o diabetes, como que acontece, como que trata, você vai lá no meu canal do YouTube, que vai estar disponível lá essa live mais pra frente, tá? E vai entrar no meu cronograma lá de conteúdos. Muito obrigada, uma boa noite para vocês. Encontro vocês lá nos stories ou aqui nos comentários, no YouTube. Estou presente aí nas redes sociais, se vocês quiserem a minha ajuda, estou à disposição. Ficou com dúvida? Manda nos comentários, manda no direct, chama a Nutri aqui, tá bom? Boa noite, Sami, Samira, minha estagiária linda, maravilhosa. Aline, obrigada. Boa noite pra você também, tudo de bom, gente. Fiquem com Deus, boa noite, vamos dormir agora. Boa noite, Scarlett, obrigada. Um beijo pra você, maravilhosa. E Tayane também, que tava aqui na live, mandou live pra todo mundo, pro povo me assistir. Obrigada, Thay. Boa noite.